Olá, Virgem, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô, eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Virgem. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Se for seu caso, eu te aconselho a assistir os vídeos dos signos fortes do seu mapa. Eu vou começar aqui, é uma leitura geral, tá? Como eu já disse, para a próxima semana. Uma leitura semanal. Vou começar aqui com o tarô. E se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, não esquece, tá? Vamos ver qual é a energia geral que as cartas vão nos dar para a próxima semana. Por favor, energia geral para os virginianos para a próxima semana. A temperança, tá saindo para bastante gente essa carta. O que mais? A justiça. O 9 de paus. E o rei de copas. Me vem aqui que você ficou aguardando, né? Esperando algo acontecer, esperando uma situação e se resolvendo, né? Que você sabia que você estava certo, que você estava certa, ou que estava sendo injusta essa situação. E a resolução, ela chega, né? Ela chega e com essa resolução vem uma paz. Então chega essa semana a resolução de alguma situação que você estava aguardando, tá? Vamos ver do que está falando. Do que estamos falando? A estrela, realmente, e é uma resolução favorável para você, tá? Cavaleiro de copas. Algo que vai te trazer, assim, uma paz, uma tranquilidade, tá? Se foi coisa na justiça mesmo, né? Você vai ter ganho de causa. Se foi algo que estremeceu o seu relacionamento, vai passar esse estremecimento, vai ficar tudo bem. Então, algo que se finaliza para melhor. Clarifica para mim o 9 de paus, por favor. 2 de espadas. É algo que colocou vocês em dúvida, né? Que gerou muita dúvida para vocês. Não uma dúvida, assim, de uma coisa ou outra, mas será que fez você duvidar de você mesmo, até? O que mais, por favor? Opa. Caiu um monte aqui. Muitas energias, por favor, só uma carta. Obrigada. 3 de espadas. Mas no fim das contas, me parece... O que mais? Me parece... Sim. Ó, 8 de copas, os amantes e o rei de paus. Me parece que no fim das contas, apesar de toda essa luta mental que acabou gerando, essa situação, no fim das contas, foi positiva, porque você conseguiu ver com clareza algumas coisas acerca dessa situação. Então, não foi algo assim que só te deixou ali parado e você falou, vou esperar ver o que vai acontecer e vou ficar aqui parado esperando tudo acontecer. Você teve essa calma, essa tranquilidade de esperar ver o que ia acontecer, ver como as coisas iam se ajeitar, mas, ao mesmo tempo, você foi aprendendo com isso. E aqui tem uma energia até de reconciliação, sabe? Seja com quem for. Pode ser uma reconciliação amorosa, mas pode ser uma reconciliação com você mesmo, com o seu trabalho, com algo que não estava te trazendo mais satisfação, algo que estava te deixando assim num estado meio de
Não sei se é isso ainda, né? Eu não sei se isso tem que continuar, mas aí esse 8 de copas com os amantes me traz uma energia, assim, uma sensação de reconciliação, de que as pazes foram feitas, seja lá com o que foi, com você, com outra pessoa, com alguém que você ama, com a pessoa com quem você queria ter uma relação romântica, mas tem uma energia de reconciliação. Vamos ver o que o baralho cigano traz pra gente. E parece que isso também fez você ter um amadurecimento muito bacana, tá? Se não foi você, foi outra pessoa que amadureceu e percebeu que não estava agindo corretamente com você. Que a gente tem o Rei de Copas e temos o Rei de Paus. Então, fala desse amadurecimento, né? Energia geral, por favor, para os virginianos. Ai, virou aqui, eu não tinha visto. A lua. O que mais? Então, talvez tivesse alguma coisa aí que você não estava vendo, né? O ramalhete. Talvez tivesse algo que você não estava vendo nessa situação. E aí você tinha tirado uma conclusão. A árvore. Você tinha tirado uma conclusão. E aí, conforme foi passando o tempo e você foi observando com tranquilidade, de maneira justa, você foi vendo que as coisas não eram bem assim. Que aquilo que você estava julgando mal, talvez não fosse tão ruim assim. Ó, a espiritualidade, a criança. Muito legal, porque aí o que aconteceu? Você passou a ver não só com bons olhos, mas com mais empatia, com mais gentileza, né? Essa situação. Às vezes, por exemplo, às vezes alguém faz alguma coisa, a gente não entende os motivos dessa pessoa. E aí, quando você começa a entender os motivos, e eu não tô, assim, não é pra passar pano pra gente que te sacaneia, não é isso. Mas, às vezes, você vai vendo os motivos da pessoa e você passa a compreender melhor. E aí você fala, não é porque essa pessoa era má e não era comigo, né? Às vezes a gente tem uma mania de se achar o centro do universo, né? O inverso também pode ter acontecido. Alguém que não sabia das suas razões para você agir de uma determinada maneira, então te deixou meio ali na geladeira, meio na espera, e depois, quando entendeu, veio, às vezes, se desculpar, ou às vezes querer reatar essa relação. Lembrando que quando eu falo relação, não precisa ser só uma relação romântica, tá? Pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação de trabalho, pode ser uma relação, enfim, as diversas relações, né? A relação de você mesmo, tá? Mas aqui tá forte que é com outras pessoas, tá? Com outra pessoa, pelo menos. Ok, Virgem? Vamos ver aqui com o tarô o que ele nos diz para essa próxima semana. Então, essa próxima semana tá assim, tá bom para reconciliação, claro, né? Energia geral, então, se você tem um ex tóxico abusivo, não é esse tipo de reconciliação que a gente tá falando, ó, presta atenção aqui. A gente tá falando para relações em que houveram mal entendidos, tá? Situações em que os mal entendidos estão sendo, nessa semana, desfeitos, tá? Não é relação abusiva não, tá, gente? Vamos lá. Por favor, energia geral para a Virgem, para a próxima semana. Várias cartas. 4 de ouros, a torre e o 5 de paus. Então, apesar de ter tido essa angústia, esse sofrimento, como é que é a palavra? Desconforto. Era isso essa palavra que eu queria. Apesar de ter tido um certo desconforto, você se manteve ali equilibrada, você não chutou o balde. E isso de você não ter chutado o balde foi crucial
para que essa situação venha se resolver agora nessa semana, tá? Então, você aguentou essa torre de peito aberto, porém sem chutar o balde. Isso foi muito bom, muito positivo. Demonstra essa maturidade da qual a gente acabou de falar, né? O que mais? O que mais para os virginianos? 3 de copas. Alta sacerdotisa, 3 de espadas, cavaleiro de espadas, pajem de paus, o dependurado. Então, o tarô vem confirmando o que a gente já falou, né? Então, através de uma postura de maturidade, aqui ó, rei de paus, o dependurado, falando dessa coisa da gente aguardar, não reagir. A gente ficar ali observando essa alta sacerdotisa, falando dessa questão do olhar com justiça, né, da maturidade, da não impulsão, da não impulsão é ótimo, de você não agir com impulsividade, né, de agir com cautela, com temperança. Então, se você tá nesse caminho, né, só para deixar clara a mensagem, continue nesse caminho da calma, da tranquilidade, da maturidade, de ver as coisas com melhores olhos, tá? Que nem tudo precisa ser ali a ferro e fogo. Porque as coisas, elas estão se resolvendo e vai ser muito feliz essa resolução. Essa resolução vai ser muito feliz para vocês, tá, ô Virgem? Então, se acalmem. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo com essa paz, essa tranquilidade. E sem ver o outro como o vilão da história, tá? Porque uma relação, ela é sempre feita de 2 pessoas. Às vezes o outro é o vilão mesmo, mas nesse caso não é a situação, tá? Vamos ver uma mensagem final aqui para vocês, de Virgem. Mensagem final para os virginianos, por favor. Opa. 2 de espadas. Mais uma, por favor. Mensagem final para os virginianos. Muitas energias, por favor, só mais uma carta. Mensagem final para os virginianos. Por favor, mensagem final para os virginianos. 3 de paus. 2 de espadas saiu aqui na primeira, saiu aqui agora. E o 3 de paus, não, saiu 3 de espadas ali. Então, é um movimento em que as suas dúvidas, elas não podem realmente te dominar. Desconfiança. Quando eu falo dúvida, eu quero dizer desconfiança. Dúvidas em relação ao que está acontecendo, tá? Então, evitar um pouco a desconfiança. O que mais? Como mensagem final. Claro, confiar, né, na espiritualidade, que ela vai estar forte, aí te ajudando nessa questão da intuição. Você vai saber o que fazer para a Rainha de Copas. Então, foi rei de paus aqui, a gente que tinha... Ah, sim, o rei de copas ali. Rei de copas, rei de paus. Então, ó, tem bastante figuras que mostram que essa maturidade, da qual a gente já falou aqui, ela vai continuar te guiando para o caminho certo essa semana, tá? Então, não pense que as coisas demoraram para acontecer, porque às vezes pode ter havido algo que você achou que foi uma demora, né? Então, mas tá demorando, eu tinha que ter agido, não sei o quê. Não, o jeito que você fez foi o jeito correto, tá? Essa situação vai ter um fim nessa semana e vai ter um fim bom,
com sabedoria, com reconciliação, justamente porque você manteve essa calma, essa maturidade, não trocou os pés pelas mãos. Certo, Virgem? É bem a cara de vocês essa leitura, né? De não trocar os pés pelas mãos. Agora que eu me atinei. Certo, Virgem? Isso é o que eu tenho pra vocês. Se gostou do vídeo, ficou até aqui o final, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ok? A gente se vê numa próxima leitura. Beijo.